A EMF José Mário Pires Azanha apresenta o podcast Animais. De uma agressão contra um cachorrinho de rua. O homem foi flagrado jogando um pedaço de madeira na cabeça do animal. E maus tratos a cães e gatos cresceram mais de 20% durante a pandemia. Denúncia que levou a Polícia Ambiental a uma operação de resgate para salvar cães e gatos. Só que crueldade. Mãe e filho foram presos, acusados de maus tratos contra dezenas de animais de um canil na Grande São Paulo. O Instituto Pet Brasil divulgou que, em 2023, o Brasil tinha cerca de 185 mil animais abandonados ou resgatados por maus tratos sob cuidado de ONGs. A estimativa é que esse número aumente em 2024. Mas, afinal, vocês sabem o que é considerado maus tratos? Maus tratos contra animais incluem abandono, falta de alimento e água, agressões físicas, exposição prolongada ao sol, mantê-los em espaços pequenos e insalubres e até negligência médica. Em resumo, qualquer ação que cause dor ou sofrimento a um animal é considerado maus tratos. No Brasil, maltratar animais é crime. Com a Lei 14.064/2020, a pena para quem maltratar cães e gatos aumentou. Agora, quem cometer esse crime pode ser condenado a 2 a 5 anos de prisão. Além da multa e a proibição de ter animais sob guarda, se o ato resultar na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até um terço. Não há justificativa para a crueldade. A justiça também protege os animais. Se você presenciar maus tratos, não se cale. Denuncie pelo Disque Denúncia Animal. Ou ligue para a Polícia Militar 190. Também é possível denunciar pelo site da Delegacia Eletrônica de Proteção aos Animais. Lembre-se, denuncie. A denúncia garante animais. Seu silêncio pode custar uma vida. Denuncie. Agora que você já sabe o que são maus tratos e como denunciá-los, não perca o nosso próximo episódio. Vamos conversar com a Luísa Mel, uma das maiores ativistas pelos direitos dos animais do Brasil. Ela compartilhará suas experiências e nos ensinará a defender a causa animal. Olá, sejam bem-vindos ao podcast. Meu nome é Vanessa e estou aqui com uma convidada super especial. Olá, meu nome é Maria Eduarda, nós somos as alunas da Escola EMF Professor José Mário Pires Azanha e estaremos apresentando o TCA, o Trabalho Colaborativo Autoral, abordando o tema Maus Tratos aos Animais. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aí ama animais e quer salvar o mundo? Prepare-se para se emocionar, porque hoje temos a incrível Luísa Mel aqui com a gente. Luísa, é um prazer conhecer você. Você é uma inspiração para o nosso trabalho. Obrigada, é um prazer estar aqui também com vocês. Gostaríamos de iniciar a nossa conversa com a seguinte pergunta. Qual foi o momento exato em que você decidiu dedicar a sua vida à causa animal? Teve algum acontecimento marcante? Teve. Eu era apresentadora de televisão e eu fui fazer um programa chamado Latte Show. Eu já tinha adotado minha cachorra, Porque assim, hoje em dia é normal as pessoas chamarem cachorro de filha, é normal as pessoas adotarem, terem vira-latas. Mas há 22 anos não era, vocês não tinham nascido, ninguém aqui, claro, mas o mundo era muito diferente. E aí eu fui a primeira a colocar isso na televisão, falar de adoção. Mas logo no começo do programa, fui fazer uma reportagem no Centro de Controle de Zoonoses. Vocês não devem saber o que é isso, sabe? É onde eles tinham os cachorros na rua, onde eles pegavam os cachorros. Antigamente tinha a carrocinha, já ouviram falar da carrocinha? Uhum. A carrocinha pegava os cachorros, levava para o Centro de Controle de Zoonoses. E assim, 3 dias, ninguém fosse até lá falar, esse cachorro é meu, eles matavam os cachorros. E nessa época, matavam cerca de 300 cachorros em São Paulo. E aí eu fui nesse lugar, e era um corredor da morte, assim. Então, eles chegavam, ficavam nesse canil, aí passavam para o segundo, no segundo dia, terceiro, e atrás tinha a sala da eutanásia. E os cachorros, quando eles ficam com medo, eles fazem um xixi, que tem um cheiro diferente que já avisa os outros. Então, os outros que estavam naqueles outros canis, eles sabiam que ia acontecer uma coisa muito ruim. A hora que eu entrei naquele corredor e aquelas centenas de cachorros me olharam e me imploraram para eu tirar eles de lá, porque eles estavam sendo mortos só por terem nascido sem raça, sem dono. E aí eu lembro que naquele momento eu falei, olha, eu não consegui salvar nenhum, eram 300, eu ainda não tinha a menor condição, ainda não entendia nada sobre ONGs, mas ali eu jurei para eles que eu ia dedicar minha vida a mudar aquela situação. Em 2008, eu consegui, o governador de São Paulo era José Serra, consegui passar uma lei que proibiu a eutanásia em cães e gatos sadios capturados pela carrocinha. Em 2021, a gente conseguiu proibir isso no país todo. Aí eu entendi que era uma missão mesmo, que eu queria mudar isso.
Só que depois que eu comecei a trabalhar com animais, eu vi que isso era só um pedacinho, né? Que tinha muitas outras coisas que eu teria que lutar, e aí a luta é pela vida toda. Legal. Qual foi o caso mais difícil que teve na sua carreira? Como isso abalou você? Ai, são tantos casos difíceis. Eu vou falar de um recente que vocês devem ter acompanhado, que foi no Rio Grande do Sul. Acho que todo mundo viu a tragédia que aconteceu. E eu fui pra lá. E assim, o meu trabalho, ele é muito difícil, porque a gente lida com a maldade humana, a gente vê os animais sofrendo, mas ele tem a parte boa, que eu pego esse animal sofrendo, eu cuido e depois dou. Só que no Rio Grande do Sul eram tantos animais, a situação era tão dramática que eu resgatava 10 e deixava centenas para trás ali, amarrados em telhados, e realmente não dava para pegar todos, era muito difícil. E aí esses animais também foram para abrigos improvisados, então assim, por mais que eu fizesse, depois eu tirei de lá quase 200 animais, mesmo assim foram milhares que eu não conseguia ajudar. Então essa sensação de impotência, né, de não poder fazer mais, foi muito difícil para mim. E ainda me machuquei, então eu tive que voltar antes, então foi um período fora de ver toda a tristeza das pessoas, né, todo aquele sofrimento dos animais e das pessoas, foi bem complicado. Foi muito triste para as pessoas e para os animais. Sim, essas tragédias, assim, eu normalmente vou até essas tragédias. Brumadinho, que já devem, vocês ainda eram pequenos, né, mas vocês lembram mais ou menos do Brumadinho. Também foi um momento muito difícil, pelas duas razões, os animais sofrendo e as pessoas muito abaladas pelo que tinham vivido. As pessoas, né, surtam também, tem esse momento da pessoa perder tudo, perder às vezes a família. Então esses casos são muito difíceis. O próprio Pantanal, que eu fui em 2020, ver toda essa devastação, ver o que a gente está fazendo com a natureza. Vocês que são jovens estão mais ferrados que eu, porque eu já estou numa idade quando o negócio ferrar. Então vocês têm que se apoderar disso e lutar mesmo. Eu sei que quando a gente tem 13 anos a gente não tem tanta consciência, mas vocês não têm muito tempo, então a gente tem que despertar e lutar pelo meio ambiente, pelos animais, claro. Como as pessoas podem contribuir com o seu instituto além de doações financeiras? Existem outras formas de ajudar? Sim, a pessoa adotar é sempre uma coisa muito importante, porque quando você adota, você está dando oportunidade mesmo, porque eu falo, final feliz é só quando esse cachorro vai para uma casa, porque o meu abrigo, por melhor que ele seja, os cachorros ficam lá, né, sozinhos no canil, não dá para fazer carinho em todo mundo todos os dias, então o final feliz é quando eles vão para casa. E quando você adota, você também está abrindo espaço para a gente poder resgatar outro. Então tem adoção, tem, às vezes só compartilhar um post ajuda, né? A gente sabe que você compartilha, tantas pessoas vão ver, outra compartilha, isso ajuda muito. A internet é uma ferramenta muito importante. Ser voluntário. Então a gente normalmente tem várias maneiras que as pessoas podem. Eu sempre falo, você sempre pode ajudar. Qualquer pessoa, por mínimo que ela tenha, ela sempre pode fazer a diferença. Ou com trabalho voluntário, ou adotando, ou só compartilhando, porque hoje em dia quase todo mundo tem rede social. Então sempre dá para fazer a diferença. Além de violência, o que pode ser considerado maus tratos aos animais? E por que a gente tem que denunciar os casos? Bom, a gente tem que denunciar porque os animais não podem se defender sozinhos, né? Eles não podem gritar por socorro, então a gente tem que ser a voz deles. As pessoas têm muito isso, acham que só bater, espiar, né? Que são coisas horríveis que a gente vê. Mas você não colocar água pro seu animal, você não dá comida, você não dá atendimento médico veterinário, você deixar ele sem abrigo para sol e para chuva, isso também é maus tratos. Qual é o canal mais adequado para denunciar um caso de maus tratos aos animais? Quais informações são importantes para fornecer? Tem alguns canais, você pode ligar diretamente na polícia, ou você pode mandar para protetores como eu. Normalmente, eu sempre falo, a pessoa manda um e-mail e fala, eu tenho um caso de maus tratos. Aí eu tenho que responder. Aí, sabe assim, então já é melhor, quando você vai fazer uma denúncia, você já tem que ter tudo. Então, você tem que ter o endereço, você tem que também ter alguma prova. Porque eu mesma não posso chegar na polícia e falar, ô polícia, vamos comigo lá. Não, eu tenho que levar uma foto, um vídeo. Então, quanto mais provas a gente tiver do caso, mais fácil. Às vezes, testemunhas, muitas vezes, testemunha é uma coisa difícil, porque as pessoas ficam com medo, às vezes, né, é vizinho, eles têm medo de violência, mas a gente tem que ter provas, senão você não consegue chamar a polícia, você não consegue fazer um processo robusto e aí pode virar até contra a gente a denúncia. Nós vamos fazer uma feira de adoção aqui no Azenha. O que um possível adotante pode se perguntar para adotar um bichinho?
Há muita coisa. Assim, adotar um animal é uma responsabilidade mais ou menos de 10 a 15 anos. Aquele animal, quantos anos vocês têm mesmo? 14. Pensa, é mais do que a vida de vocês, né? Então a gente tem que ter responsabilidade, tem que pensar nisso, tem que saber que vai ter gasto veterinário, você vai ter gasto com ração, você vai ter gasto com medicamentos. Você tem que passear com o cachorro, isso é muito importante para o animal, passear pelo menos uma vez por dia. E aí você também tem que escolher o animal que é o ideal para você. Porque assim, uma coisa que acontece, as pessoas escolhem muito por estética. E estética não é a principal coisa para uma relação de amor, uma relação de companhia, né? Então você tem que arranjar o cachorro ou o gato, o animal ideal para o seu estilo de vida. Então, por exemplo, uma pessoa que quer correr, que quer um animal para fazer atividade, que gosta de ir no parque, que tem uma vida mais ativa, não vai adotar um cachorro mais idoso, né? Agora é o contrário, uma pessoa que fica em casa, uma pessoa um pouco mais velha, que fica o dia inteiro em casa, eu não indicaria adotar um cachorro super ativo, que, né? Eu acho que você pode adotar um mais velho, que vai ser de companhia. O cachorro adulto tem as vantagens, que a gente já sabe o tamanho que vai ficar e a personalidade. Um filhote é sempre uma caixinha de surpresa e filhote faz bagunça. Filhote destrói as coisas, não tem jeito. Você vai ter que ensinar tudo pra ele, então, mas também traz aquela alegria de criança, né, que é muito bom. Então você tem que entender o que você está buscando num animal, mas também tem aquele momento de você se apaixonar por aquele, né? Às vezes a pessoa vem e fala assim, eu quero uma fêmea pequena, e aí ela chega e se apaixona e tem uma conexão também com o animal. Ela fala, não, eu quero vou levar o macho maior, porque é o que eu me identifiquei. Então também tem isso, mas tem que ter essa consciência de que vive muito tempo, de que tem gasto veterinário, de que precisa passear, precisa de carinho, né? Porque às vezes a pessoa adota quando é filhotinho, brinca, depois amarra lá no quintal, né? E deixa o animal jogado, só fica no videogame, só fica no celular, esquece que tem um ser ali que a única coisa que ele quer é o seu amor, né? Além de comida, o cachorro ele quer o amor do dono, assim, ele vive, acho que é o único ser na Terra, né, que ama o outro mais do que a ele mesmo, né? Então o cachorro ele vive ali para nos dar amor, então a gente tem que olhar isso e não fazer ele sofrer. Tem que retribuir o amor que ele tem. Sim, com certeza. Qual mensagem você daria para os jovens que sonham em seguir os seus passos e se tornarem ativistas pelos direitos dos animais? Olha, eu acho que todo mundo tem que encontrar uma causa, né, que toque o seu coração. Eu acho que a gente tem, o mundo é a gente que faz. A gente está vendo coisas erradas que a gente não concorda. Quando eu comecei, falavam que era impossível. Falavam que era impossível acabar com essa matança no CCZ, Centro de Zoonoses. Me falavam, as pessoas não querem adotar essa cachorra idosa, essa feia. Gozavam muito de mim, assim. Gozavam porque eu chorava, porque eu lutava por leis. E aí a gente vê que em 22 anos o mundo mudou muito. Então nunca deixar de acreditar no que você, mesmo que todo mundo fale que está errado, se aquilo encostar no seu coração, você entender que aquilo é uma causa, você tem que se dedicar. Não é fácil você querer mudar o mundo. A gente diz que sempre quem vai na frente leva flechadas, né? Então assim, é difícil, mas vale a pena, tem uma satisfação que é muito boa. E todo mundo também, às vezes, não precisa fazer tanto quanto eu faço, mas você sempre pode fazer um pouco. Você pode, antes de eu já pegava um cachorro, cuidava na minha casa, arranjava dono. Então, todo mundo sempre pode fazer a diferença e eu também aconselho estudar muito. Eu acho que que eu disse, animais não é só cachorro e gato. A gente vive um momento importante no mundo, decisivo para o futuro da humanidade, né? Que é essa coisa de meio ambiente. Os animais, obviamente, estão inclusos, que a gente fala muito de animal silvestre também. Então, acho que tem que estudar o que está acontecendo, se informar e sempre lutar para transformar. A rede social é uma ferramenta muito importante que a gente pode usar para o mal, né, só para ficar fazendo hater nos outros, fazendo bullying, né, que acontece muito, ou a gente pode usar pelo contrário, que é o que a gente tem que fazer, que é para fazer o mundo melhor, para se informar, para informar as pessoas, para conectar pessoas que pensam igual. Quando eu comecei com o Latte Show, que foi esse programa, eu fui fazer uma matéria no Maranhão, e uma menina, acho que da idade de vocês, ela veio chorando, ela falou assim, nossa, antes de você, desse programa, todo mundo gozava de mim, que eu resgatava os animais, que eu ficava atrás, que eu era louca, e agora todo mundo fala, Luísa Mel, do Maranhão. Então você também conecta com pessoas que estão com a mesma energia, que estão querendo fazer, e um ajuda o outro, né? Ela também me deu força para prosseguir, sabendo que eu estava impactando outras pessoas de tão longe.
Eles pensam muito nos animais de casa e esquecem dos animais silvestres também. Sim, tem um problema muito sério no nosso país, não sei se vocês sabem, mas é o terceiro maior tráfico do mundo, só perde para o de drogas e de armas. É uma das razões da destruição das florestas, né? Porque os animais, principalmente os silvestres, né? Eles têm uma função muito importante. Por exemplo, um tucano, ele come uma fruta aqui e ele regurgita, às vezes, a semente em outro lugar. E essa semente vira árvore. E as tartarugas, os répteis, eles espalham as sementes. Então, todos eles têm uma função muito importante. Uma floresta sem animais é uma floresta morta, né? Ou condenada a morrer. Então, é muito importante as pessoas terem ainda essa coisa de querer que animal silvestre seja pet. Animal silvestre não é pet, né? Isso é uma coisa que é muito polêmico ainda, mas o animal silvestre tem que estar na floresta. Ele tem que estar exercendo a função dele, ele tem que estar com o bando dele, ele é muito importante para isso. E quando a gente compra um animal em feiras, vocês têm que saber que 100 morreram nesse trajeto, né? O tráfico de animais é muito cruel, às vezes eles colocam em tubos de PVC as aves, colocam numa mala, a maioria chega morta, e aí 2 chegam vivos e eles vendem nessas feiras. E normalmente a pessoa também compra, não sabe cuidar, né? Compra para ter um status hoje em dia, para ter seguidor, para querer aparecer ali, mas é muito cruel, é errado e está condenando o que eu falei, o nosso futuro, né, de todos nós. Então vamos lutar cada vez mais para que a gente tem tantos cachorros e gatos precisando, né, nas ruas da gente. Não tem por que a gente tirar animais que têm a sua função na floresta. Os cachorros e gatos, eles não têm mais função, né, na floresta. A gente domesticou eles a tal ponto que hoje em dia eles só servem para ser nossos, né? Se você jogar o cachorro numa floresta, ele come os ovos, ele causa um desequilíbrio, ele não tem mais uma função e não sabe se virar. Então a gente fez os cachorros e gatos para isso, então a gente tem... E pássaros, né, gente? Pássaro tem que voar. A gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, né? Imagina você viver a vida inteira dentro de uma gaiola, mesmo que te deem comida, mesmo, né, que te façam de vez em quando um carinho. Você foi feito para andar, você nunca mais pode andar. O pássaro foi feito para voar quilômetros e a gente deixa ele preso. Não é justo, não é certo. Antigamente tinha muito mais. Eu acho que hoje em dia as novas gerações estão olhando para isso diferente, mas ainda tem muito. Então espero que vocês façam a diferença. Luísa, muito obrigada por ter participado do nosso podcast. E essa mensagem é muito importante pra gente, todos os amantes de animais. E pra agradecer por você ter participado, a gente tem uma lembrancinha pra você. Obrigada. Ai, que fofo, adorei. Obrigada, meninas. Nada. E é isso, muito obrigada por ter participado. Me engano, vocês estudaram mesmo. Isso, muito obrigada. 30 de nove de 2024, a alegria tomou conta da nossa feira de adoção. Em menos de 1 hora, 6 animais encontraram seus donos para sempre. E a festa não parou por aí. Nós conseguimos arrecadar milhares de tampinhas e vários sacos de ração. Obrigado a todos que fizeram desse dia um sucesso. Todos os animais merecem